esse é o momento de você melhorar o seu conhecimento, né? Melhorar aí o seu método de interpretar o diagrama, e com certeza você vai se dar muito bem quando o problema é esse aqui, ó, né? O bendito módulo de potência, a bendita placa eletrônica do refrigerador, tá? Já clica aí no inscrever-se para você estar aí recebendo as nossas aulas assim, na medida do possível que eu for liberando as aulas para vocês. Dando sequência então aqui na nossa aula 2, para completar então os conceitos básicos de placas eletrônicas aí, no caso do módulo de potência dos refrigeradores frost free, né? Nós iniciamos a primeira aula nesse conceito aqui. Eu tenho um desenho e eu tenho a placa propriamente dita, né? Aqui, só para relembrar, eu tenho as devidas conexões, né? Então aqui eu tenho a placa sem as conexões elétricas, e aqui eu tenho a placa já com o complemento aí, com o chicote propriamente dito aí instalado, né? Bem, para que nós possamos entender todo esse desenho aqui, e nós já falamos um pouquinho dessa parte 1, né, da pinagem 1 aqui, em relação ao método Under, eu vou hoje completar o restante que ficou em aberto. Então, essa pinagem aqui, que seria o P1, seria a alimentação da placa e também a saída das cargas. Esse ponto aqui de baixo seria o ponto para a alimentação do LED, né, o interruptor da porta e os LEDs, né, que são as lâmpadas, que seria o P5 pelo desenho, tá? Aqui eu vou ter os dois sensores, tanto do refrigerador quanto do evaporador, e nesse outro ponto aqui eu vou ter a conexão da interface. Então, essa posição que eu estou aqui é a posição correspondente a esse desenho, ok? Lembrando, pessoal, a dica muito importante: quando você for manusear a placa eletrônica, sempre pegue nas bordas, tá? Sempre nessa posição aqui, ó. Por quê? Para você não descarregar nos componentes eletrônicos a sua energia estática. Então, energia estática, ela pode queimar algum componente sensível à eletrostática, tá? Então, energia estática, você queima também placa. Então, muito cuidado. Vai manusear a placa nessa posição. Além disso, você só vai mexer na placa eletrônica, no módulo de potência, quando ele já tiver um bom tempo desenergizado, até porque você tem alguns capacitores aqui, e o capacitor ele pode estar carregado. Então, se você for colocar a sua mão dessa forma, você pode levar um tranco, e aí com certeza você nunca mais vai esquecer desse tranco na sua vida. Então, tome muito cuidado, ok? Segurança sempre em primeiro lugar. Vamos lá, voltando aqui. Só para relembrar, pessoal, então o método Under é o método de análise de diagramas elétricos para refrigeração. Fundamento básico desse método: aciona, funciona e protege. Todo diagrama tem alguma coisa que aciona, todo diagrama elétrico tem alguma coisa que funciona, e todo diagrama elétrico tem alguma coisa que protege. Então, se você não compreendeu esse conceito, volta na aula anterior, ok? Bem, vamos pegar então esse desenho e transformar no diagrama, tá? Então, isso aqui vai ser a parte com que nós vamos estudar. Lembrando, né, só para recapitular, para quem já viu a aula 1, se dentro do diagrama tem alguma coisa que aciona, se ele aciona, ele recebe e passa corrente elétrica nesse componente. Se dentro do diagrama elétrico tem alguma coisa que funciona, se ele funciona, automaticamente ele vai consumir corrente elétrica. E se ele tem dentro do diagrama elétrico algum componente que protege, se ele protege, ele vai cortar a passagem dessa corrente. Bem, para você compreender o funcionamento de um módulo de potência de qualquer placa eletrônica, nosso exemplo aqui é o módulo de potência de um refrigerador. Mas você pode estar trabalhando com uma placa eletrônica de um split, de um ar-condicionado, por exemplo. Então, quando a gente fala de eletrônica ou de placa eletrônica, tem um conceito basicão que você vai pegar esse conceito para si, e você não vai ter muita dificuldade em relação a isso. Ou seja, toda placa eletrônica ela tem praticamente essa característica: ela vai ter uma entrada, ela vai ter um processo e ela vai ter uma saída. Ou seja, para que funcione todo o sistema de refrigeração, alguém tem que dar uma informação. Essa informação eu chamo de entrada. Alguém tem que informar a placa o que ela precisa fazer. Bem,
Dado que ela vai receber uma entrada, uma informação, temperatura está alta, temperatura está baixa, já está no tempo de degelo, já chegou na temperatura de degelo, alguma informação de entrada ela vai receber. Como ela já vem de fábrica com uma programação, ela vai confrontar então essa entrada com a programação dela, que é um processo, ou seja, ela vai processar esses dados de entrada. Dei uma entrada na placa, ela vai fazer um processamento em função dessa entrada e a partir desse processamento ela dá a saída. O que é a saída? É o funcionamento ou não, né? O liga ou desliga de algum componente, que no caso do refrigerador vai ser o liga e desliga do compressor, o liga e desliga da resistência de degelo, o liga ou desliga do motoventilador, o liga ou desliga do interruptor da porta, por exemplo, né? Ou dos LEDs ou da lâmpada, enfim. Toda a placa então tem esse conceito: entrada, processa e saída. Se algo não ligou na saída, ou a sua placa ela não processou, ou a sua placa ela não teve nenhuma entrada. Então ela só vai dar saída se eu tiver esses dois. Se eu tiver apenas a entrada e não processar, não tem saída. Se eu tiver a entrada, se eu não tiver o processo, se eu não tiver o processamento desses dados, com certeza eu não tive nenhuma entrada. Então eu preciso ter entrada, processo e saída, ok? E aí nós temos então o diagrama elétrico desse desenho. Voltando aqui, ó. Então esse desenho é esse diagrama aqui, tá? Então o que nós temos aqui? Nós não temos mais essa figura bonitinha que você está acostumado aí a ver. Aqui tá facinho, aqui tá belezinha, tá os componentes bonitinhos e tudo mais. Na verdade é isso aqui que você tem que interpretar no seu dia a dia. É isso que vai estar colado geralmente atrás do refrigerador para você poder interpretar isso daqui, tá? Para você interpretar esse cara, no manual de serviço, para quem tem acesso ao manual de serviço, vem uma coisa super fácil. Qual é essa informação fácil que vem? No caso aqui nós estamos falando de um refrigerador Frost Free CRM51. Todo chicote ele vem com as cores, né, e uma numeração. Então, por exemplo, não sei se você consegue ver daí, mas por exemplo, o fio 1 é o preto, o fio 2 é o vermelho, o fio 3 é o branco, o fio 4 é o amarelo, o fio 5 é o verde e por aí vai. Ele vai estar, nesse caso aqui, tanto em português quanto em inglês, tanto em espanhol. Bem, além da identificação por número, então que são esses números aqui? Ó? Esse 6, esse 10, esse 5, esse 2, esse 3, esse 1, o que é isso daqui? Isso aí é a cor dos cabos que vem no chicote, tá? Para poder facilitar a sua vida. Além disso, todos os componentes de carga, de acionamento ou desacionamento de proteção, ele vem com uma letra. Então aqui, ó, letra A, letra K, letra D, letra B, letra O, L, M, J, N, H, I, G, F. O que são isso? Esses aqui são os componentes. Então, por exemplo, quem é o M? Se eu vier aqui na minha nomenclatura, o M é a minha resistência de degelo, tá? Quem que é esse B aqui, ó? Esse B é o protetor térmico do compressor. Esse D é o próprio compressor. O J, ele é o interruptor duplo, ou seja, o interruptor da porta para abrir, para acender os LEDs ou a lâmpada. Aí depende muito da versão. No nosso caso aqui é LED. Quem é esse N? Esse N é o ponto de LED. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui todas as informações do meu diagrama ou através de letras ou através de números. Aí ele informa aqui 627, 720, qual que é a tensão mínima e a tensão máxima. Então, exemplo, 127 volts, a mínima. O refrigerador tem que funcionar com 104 volts e ele pode funcionar até 140 volts quando a tensão de alimentação é 127. Da mesma forma que na tensão de 220 volts, a mínima é 198, a máxima é 242. Então você tem aqui aproximadamente aí 10% da variação da energia elétrica em relação à tensão nominal. Beleza? Então o que eu vou explicar para vocês aqui? Como testar, né, cada componente desse. Então eu vou começar agora a cortar e dar mais uma ênfase. Ao invés de falar de todo o diagrama, nós vamos falar então parte dele, e aí fica mais fácil. Por exemplo,
O K, quem é o K? Se eu voltar aqui, esse K, olhando aqui no meu índice, na minha nomenclatura, o K é o motoventilador do freezer. Então, eu deixei só o motoventilador. Motoventilador. Quais são os testes que você tem que fazer no motoventilador? Os testes que você tem que fazer no motoventilador é o teste de resistência ômica. Então, para essa versão, para esse modelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu multímetro na escala de resistência ômica e eu vou ter que achar essa resistência aqui, ó. Se ele for numa versão de 127 volts, eu tenho uma resistência entre 140 e 150 ohms. Se ele for na versão 220 volts, ele vai me dar uma resistência ômica de 390 a 410 ohms. Então é bem simples. Multímetro ou alicate amperímetro na escala de resistência ômica e ele tem que te apresentar essas resistências, tá? Se ele não apresentar essa resistência, em que ponto? No ponto do motoventilador. Então aqui, ó, se você prestar atenção, tá só o plugzinho do motoventilador. Então esse fio laranja e o fio azul tá ligando o motoventilador aqui, então nesse ponto ele tem que me apresentar essa resistência. Se a resistência der 0, ele está em curto. Se não aparecer nada, ele está queimado. E se aparecer o valor, tem que dar esse valor. E se der um valor abaixo disso, ele está com baixa resistência, você também tem que trocar, ok? Então o teste do motoventilador é simples. Multímetro ou amperímetro na escala de resistência ômica, tem que apresentar os valores aqui. Ô professor, mas se eu não sei os valores? Tudo bem, mesmo que você não saiba os valores, tem que apresentar um valor. Ou seja, se der 0, ele está em curto. Se não der nada, ele está aberto. Se aparecer um valor e mesmo assim ele não funcionar, ele está com defeito. E o valor correto é o valor indicado pelo fabricante do motoventilador ou pelo fabricante do refrigerador. Belezinha? Ok. Aí a gente parte para a parte do compressor. Então, para quem já é da área já sabe que todo compressor vai ter uma pinagem aqui, né? Que o termo técnico e correto chama-se fusite do compressor. Nós chamamos na rua, nós chamamos isso de pino. Não, pino do compressor, médio pino de baixo, médio pino de cima. Dentro da fábrica nós chamamos isso de fusite. Fusite do motocompressor ou fusite do compressor. Então você tem 3 pinos aqui, né, que a gente sabe que um sempre vai ser o comum, o outro vai ser o auxiliar e o outro vai ser o principal, ou o marcha, comumente dito aí. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar o seu multímetro na escala de resistência ômica e você vai medir a resistência ômica entre os 3 pinos. Quando você medir a resistência ômica entre 3 pinos, olha o que o fabricante diz aqui, ó. No enrolamento principal, entre o comum e o principal, entre esse pino e esse aqui, ó, tem que dar um valor de 3 a 5 ohms quando ele é uma versão de 127 volts. Então, se esse compressor aqui fosse 127 volts, ele deveria me dar no enrolamento principal ou no marcha uma resistência de 3 a 5 ohms. Nessa mesma tensão de 127, lógico, né, que tem que ser, o auxiliar vai dar de 6 a 9. Então, o marcha vai dar de 3 a 5 e o auxiliar de 6 a 9. Se esse refrigerador, se esse compressor fosse 220 volts, ele apresentaria para nós uma resistência de 3 a 16 no principal, que seria o marcha, ou de 15 a 19 no caso da bobina auxiliar. Considerando sempre, pessoal, esses valores de resistências apresentados aqui partindo do princípio que você já tem um ponto comum, tá? Então, do comum para o auxiliar, eu estou achando auxiliar. Do comum para o principal, eu estou achando o principal. Então, esse diagrama aqui, ó, onde eu vou pegar o D, né, que seria o meu compressor. Então, eu tenho um D compressor, eu tenho um B, que é o protetor térmico, eu tenho um C/E, que seria ou o relé PTC ou o relé amperométrico. Aí depende muito da versão do compressor, tá? Mas são são esses dados que são apresentados para nós aí. Só lembrando, voltando um pouquinho aqui, se você, né, para você saber o teste do B, que esse B aqui seria o protetor térmico, é simples. Você vai colocar na escala de resistência ômica ou na continuidade, ele vai ter que dar o bip. Se ele der o bip é porque ele está com o contato fechado. Então, como a resistência do protetor térmico ela é muito baixa,
você não vai achar especificamente o valor da resistência do protetor térmico. Então ele vai dar o bip, que nós chamamos de teste de continuidade. Apitou, ele está ok. Não apitou, você tem que trocar o protetor térmico. Bem, da mesma forma, quando você fizer aqui o teste no termofusível ou no fusível térmico e na resistência de degelo, na resistência de degelo pelo diagrama é o M e o fusível térmico é o L. O fusível térmico é simples, ó, teste de continuidade. Então, teste de continuidade, você vai pegar o seu instrumento, colocar na escala de continuidade e ele tem que dar um bip. Se ele der um bip, tá ó, ok. Se ele não der o bip é porque o fusível térmico está aberto. Então, se o fusível térmico estiver aberto, a resistência não aquece, a resistência ela não faz o degelo. Então, às vezes o profissional, ele confunde que se não está funcionando na resistência é porque ela está queimada. Não necessariamente. Lembrando que no aciona, funciona e protege, a função do fusível térmico é proteger a resistência de degelo caso ela não seja desligada pelo sensor. Tranquilo? Então, como é que eu testo essa resistência? A mesma forma. Pega seu instrumento, coloca na escala de resistência ohmica de 71 a 81 ohms, se ele for 127 volts, 280 a 330, se ele for em 220. E aqui ele mostra até a corrente. Então, por exemplo, se ela não estiver queimada e eu ligar ela na rede, ela tem que me dar uma corrente entre 1,5 e 1,8 amperes em 127 volts, que é a maioria, ou 0,4 ampere e 0,8 amperes se ela for no 220. Se você for usar, para quem já sabe de eletricidade básica, se você utilizar a lei de ohms aqui, dá praticamente esses valores aqui. Se você pegar a tensão e dividir pela resistência, você vai achar a corrente aqui. Ou você pegar a potência e dividir pela tensão, você também acha a sua corrente elétrica, ok? É bem simples, ó. Você vai retirar o plug da queimagem, você retira o plug da resistência, e aí você vai colocar as pontas do seu instrumento e vai fazer a medição. A medição tem que estar no valor descrito pelo fabricante. Então é bem simples, não tem muita dificuldade não, tá? Então tudo isso que você está vendo aqui, ó, do diagrama, a gente está isolando. Então eu estou pegando o componente no ponto e medindo o componente no ponto. Eu vou medir a resistência ohmica aqui, eu vou medir a continuidade aqui, eu vou medir a resistência ohmica nesse ponto. Então é bem simples a questão dos testes aí, tá? Bem, completando, quando você fizer o teste dos LEDs, o que você vai ter? Você vai ter dois testes aqui, tá? Um teste de continuidade, então você vai pegar o seu instrumento, colocar na escala de continuidade e vai verificar se o interruptor da porta está acionando. Lembrando que para acender as lâmpadas, para você fazer o teste dos LEDs, que é o N, né? O J são os interruptores e o N são os LEDs. Para que esses LEDs acendam, você tem que fechar esse contato aqui. Agora, para que dê o teste do contato, né, isolado só o contato aqui do interruptor da porta, você tem que fechar manualmente os dois pontos do interruptor, senão ele não apita, tá? Alguns modelos você tem um ponto só, outros modelos tem dois. Então, se você tem um ponto que tem dois interruptores, para que ele dê o bip, para que ele dê a continuidade, você tem que fechar manualmente os dois contatos para ele fazer o bip. Então, se fechou os dois contatos, ele tem que acender o LED. Agora, e se ele não acender o LED e eu fizer o teste aqui e verificar que realmente está dando continuidade? Lembra? Eu dou uma entrada, a placa F, né, que é o módulo de potência, processa e ela me dá uma saída. Tá? Então, qual que é a entrada? O acionamento do interruptor. Qual que é o processo? Entender que eu fechei no interruptor, esse módulo de potência tem que entender que tem que acender aqui. Então, se você faz o teste de continuidade e a lâmpada, o LED não acende, de duas uma, ou o LED está queimado, ou a placa, a saída dessa placa aqui, ela não está dando a tensão que faz com que o LED acende. Como é que eu sei? De 12 a 13 volts de tensão contínua, né? VDC. Quando você fechar o contato entre o 4 e o 5, você vai colocar na escala de tensão contínua e tem que dar de 12 a 13 volts. Então,
entrada, processa, saída. Não acendeu? Verifica entre o 4 e o 5 se tem tensão. Se tem tensão do 4 ao 5, é porque o LED está queimado. Se não tem tensão, é porque não tem saída. Beleza? Bem, fazendo o teste aqui da interface, aqui no P4, né, que é a pinagem, deixa eu só pegar aqui, ó, a posição. Então aqui é a minha placa, vamos voltar aqui, ó. Então esse cara aqui é o ponto da interface, tá? Essa pinagem aqui é essa pinagem aqui, eu estou colocando na posição. Então o que é a interface? Nada mais é do que o seu contato homem-máquina, ou seja, o que você pedir aqui na tela é o que a placa, né, o módulo de potência vai processar. Qual é o teste que eu faço? Simples, você vai verificar se aqui, nesses pontos que alimentam o G que é a interface, se ela vai te dar uma tensão de 12 a 13 volts em contínua. Então você vai pegar o seu instrumento, vai colocar na escala de tensão contínua e você vai fazer essa medição aqui, ó, tá? Qual medição? Entre o amarelo e o preto. Então entre o amarelo e o preto você vai medir de 12 a 13 volts. Se não tem 12 a 13 volts aqui, é porque a saída da placa não está dando alimentação. Então você precisa trocar o módulo de potência, porque é o módulo que alimenta. Então o módulo alimenta a interface e a interface volta com sinal de acordo com o que você coloca aqui, se é refrigeração mínima, média e máxima, se é degelo forçado, enfim, tudo que você colocar de sinal, a interface conversa com o módulo de potência, e o módulo de potência vai dar as condições para que funcionem as saídas, tá? Bem, o H e o I são os sensores de temperatura. Não vou falar de sensor porque eu já tenho uma aula, então se você quiser saber como é que testa o H e o I, que é nesse pino 3, tá? Então de novo, deixa eu colocar na posição aqui para não errar. Então pino 3. Pino 3 é esse cara aqui, ó. Então nessa pinagem aqui é onde vão estar colocadas aí os sensores de temperatura. Então nessa pinagem aqui vão sair dois sensores, que é o sensor do degelo e o sensor do refrigerador, né? Sensor da serpentina e o sensor do refrigerador. Para fazer esse teste, o que você faz? Clica aqui, já está um link, vou deixar um link em algum canto aí, clica e aí você aprende sobre teste de sensor. Então fica bem simples você, com o diagrama elétrico e logicamente com, vou botar aqui, ó, essas informações aqui em mãos, né? Facilita muito a sua vida para você fazer então uma interpretação, uma análise de diagrama elétrico. Tranquilo? Eu acredito que tenha ajudado vocês aí. Quem gostou, faz aquele joinha, daquele bacana, coloca seus comentários na medida do possível. Eu acredito que sempre eu consigo estar aí respondendo a todos os comentários, né? E se eu tiver algum material para poder enviar para vocês, deixa lá seu e-mail, eu encaminho o material para você e eu desejo para você toda a sorte, todo o sucesso, beleza? Compartilha essa aula. Pessoal, agradeço muito a sua atenção, um abraço e até a próxima. Valeu!